igreja, esse é o anúncio da semana. Terça-feira, às 3 horas da tarde, Mães Unidas em Oração. Venha orar pelos profissionais de ensinos e alunos. Quarta-feira, às 8 horas da noite, culto de oração e palavra. É tempo de interceder por vidas. Domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venha estudar a Palavra de Deus em uma das nossas classes. Você deseja ser membro da família da Transfiguração? Procure ainda hoje o pastor Cláudio Dotiero e venha servir a Deus nesse lugar. Domingo, às 10h20 e logo mais à noite, 7 horas, em culto de palavra e adoração. O Senhor é digno de toda honra e louvor. Acampa Dentro A2 é essa semana, 24/11 a 25. Você já fez a sua inscrição? Se você ainda não fez, procure a irmã Lilian ou o irmão Mauro. Alvorecer com Deus, dia 25/11, às 8 horas da manhã. Venha interceder por vidas. Assembleia para leitura de relatórios financeiros. Sábado, dia 25/11, às 9 horas da manhã. Todos os membros da igreja estão convocados para essa importante reunião. Ceia do Senhor, no próximo domingo, dia 26/11, no culto da manhã. Venha participar dessa incrível celebração. Confraternização dos Homens de Coragem. Ocorrerá no dia 2 de dezembro, às 4 horas da tarde. Será um amigo oculto e o amigo oculto vai ser de panetone. Então, se você quiser participar, procure o diácono Dionésio e o irmão Carlos. E esse foi o anúncio da semana. Agora se prepara, sai o telefone. A sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Amém. Vamos cantar? Mesmo assim? Cadê a tia Lilian? Aí. Vamos cantar bem bonito na capela, né? Nessa manhã nós vamos ter a oportunidade de ouvir as nossas vozes. Vamos ter a oportunidade de louvar ao Senhor com o nosso coração e vamos sentir a presença do Espírito Santo aqui, neste lugar. Louve ao Senhor com o teu coração, com a tua voz. E vai ser uma oportunidade da gente não ter mais aquele barulheira, né, de som. Fica bom? Fica bom. Mas como é importante também esse momento, onde a gente consegue se ouvir e pensar também naquilo que a gente está cantando. Louve ao Senhor. A tua palavra escondida, a tua palavra escondida,
seus olhos? Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque temos o privilégio de estarmos aqui na tua casa. Aleluia. Para te engrandecer, para te exaltar, para declarar o nosso amor pelo Senhor. Obrigado, e agradecer a tua soberania, Deus. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Aleluia, por isso Pai. nós te glorificamos, independente das circunstâncias. Te exaltamos por aquilo que o Senhor é. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações, alcançar cada vida aqui, que seja manhã de transformação, manhã impactante, porque nós sabemos que o Senhor já tem preparado algo especial para cada um de nós. Receba nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. Obrigada por tudo, em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Amém. Nós agora vamos ter o nosso momento de... Pode sentar, irmãos. Nosso momento de gratidão e fidelidade. Esse é um momento muito exclusivo aos membros da igreja. Mas se você, visitante, também quiser ofertar, fique à vontade. Nós temos esse momento aqui, ao qual nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos dá. Nós damos as nossas ofertas e os nossos dízimos. Se você o trouxe, esse é o momento de fazer. Nós vamos cantar, né? Estamos dizimando. O item 318 do Inário Cristão. Leitura bíblica. Que alegria é crer em Cristo. Mas antes disso, lá no Salmo 160. Cadê? Ah, verdade, está aqui. Eu amo, vamos todos juntos? Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando me fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei toda a minha vida. Amém. Agora sim, vamos cantar, né? Dia 23, Paulo Vitor. Dia 24, Júlia Maia. Temos também os aniversários
Dia 20/11, Renan e Sara. E dia 24/11, Jaqueline, Wagner e Jaqueline. Mas temos também alguns irmãos que carecem das nossas orações. Nós temos orado por uma menininha chamada Ana Luísa. Nós não a conhecemos, ela tem 3 anos. Quando o pedido de oração veio, ela já estava, se não me engano, mais de 2 meses internada no Getúlio Vargas. E desde então nós a adotamos em oração, toda a igreja está orando, para a honra e glória do Senhor, ela está de alta. Nós não sabemos, irmãos, qual é o motivo, mas não nos interessa. Deus é quem sabe o que ela tem, né? Então Ele que resolve, então o mais importante que tem que saber é Deus e isso Ele sabe. Há uma probabilidade dela fazer uma cirurgia em janeiro. A cirurgia é um tanto quanto delicada, então vamos continuar orando por essa criança. Ela está em casa, mas carece muito das nossas orações. Temos também a nossa irmã Maria Rocha, a nossa Rochinha. Infelizmente ela foi ao chão, levou um tombo, mas graças a Deus está bem. Mas vamos orar para que possa calcificar o seu ombro que teve um deslocamento. A Gisele, prima do nosso pastor, ela continua internada, ela tem passado por um momento muito difícil, tem feito cirurgias, parece que vai precisar de um outro procedimento, né, pastor? Então ela carece muito das nossas orações. Ela é cristã, e vamos orar por ela, pelo seu marido, né? E temos muito mais pessoas, eu não vou relacionar aqui agora, né? Mas eu vou pedir ao nosso irmão Jaque, que eu acho que está também. Pai, nós louvamos o teu nome. Por mais uma vez, temos o privilégio de estar aqui neste lugar, para junto com os nossos irmãos adorar e celebrar o culto a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja recebendo aí na Tua glória. Amém. Nossa adoração e a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Nós agradecemos a Deus pelos dízimos e ofertas colocadas aqui no altar, pelos Teus servos. As tuas bênçãos prometidas na tua palavra, Senhor, possam vir sobre a vida de cada um. Amém. Ó Senhor, colocamos diante de Ti também com alegria aqueles que estarão nesta semana completando mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando em suas vidas, que eles tenham um coração grato e reconhecendo que o dom da vida vem de Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado. Ó Deus, por aqueles que estarão também fazendo o aniversário de casamento, abençoe os lares, Senhor, as famílias. Senhor, colocamos nas Tuas mãos também os nomes que foram colocados aqui diante de Ti, que estão, ó Deus, com problemas na sua saúde física, outros com problemas de saúde emocional, e também aqueles, Senhor, que estão com problema de saúde espiritual. Colocamos todos em Tuas mãos. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor continue agindo e fazendo na vida deles o que for da Tua vontade. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir agora que as crianças venham até aqui. Eu vou agradecer a Ellen, que com tanta dificuldade, tadinha, mas ela ontem conseguiu fazer os cartazes e trouxe aqui para nós. E as crianças que estão aqui podem vir aqui à frente. Queria que algumas mães também viessem aqui, independente de serem mãe deles. Se você que é mãe, pode vir aqui à frente também. Mães Unidas em Oração, ele é um ministério mundial. E nós tivemos a possibilidade de termos aqui na nossa igreja, através de uma diaconisa, nossa irmã Dalva, que está ali sentadinha. Há 10 anos atrás, ela estava ouvindo o programa, e vendo na TV, o programa Reencontro. E aí a nossa, na época, era a nossa líder regional, agora é nacional. O Joanistério, então, colocou ali o Ministério de Mães Unidas em Oração, explicou e imediatamente o Senhor tocou
ela assim, não, mas eu vou sentar depois. E aí nos prontificamos. Pode vir, Laís, aqui na frente. Vem, Deus abençoe, vocês ficar em casa. Né, Laís? Deixa ela falar, tadinha. Deixa ela falar, gente. Ela fala. E aí, daí então, nós começamos. Nós oramos em casa e nos reunimos todas as terças-feiras. Faça 60 graus, faça 10 graus, quer dizer, quando a gente não tem esse sonho de 10 graus, né, irmão? Mas desde que o sol do sul, nós nos reunimos aqui todas as terças-feiras, 3 horas. E nesse período, irmãos, nós temos visto coisas aos nossos olhos impossíveis, inacreditáveis, e vemos o agir de Deus tão poderosamente nesse ministério. E nós, o objetivo principal, nós oramos pelas escolas, pelas universidades, pelas creches, pelos colégios e todos os profissionais que nelas trabalham. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde os profissionais não estão tendo paz, porque a cada instante se sabe de algum ataque em alguma escola. As crianças cada dia mais estão sendo violentas, porque algumas famílias, infelizmente, têm a violência dentro da sua própria família. Temos tido casos assim que às vezes a gente fala, meu Deus, como? Mas isso acontece, infelizmente, né? Então, o que nós pedimos, tias, mães, vós, bisavós, pai, tios, não tem um filho, mas tem um filho do teu vizinho. Olhe então por ele, olhe por cada criança, olhe por cada escola. Nós temos colocado essa frase. Você já olhou por alguma escola hoje? A professora dela vinha, ela não é cristã, e ela ficou doente, e ela vinha e disse para ela, eu estava orando por você. E daí então, todas as vezes que eu vou na escola, não esqueça de orar por nós. Psicologicamente, os professores, as pessoas que trabalham em escola, elas estão péssimas por tanta coisa que tem acontecido. Então nós temos que sustentar esse ministério, nós temos que sustentar esses profissionais, porque quando nós tratamos as nossas crianças lá, nós temos a confiança de que vamos pegá-las no final da aula. E muitos casos os pais vão pegar os corpos dos filhos. Isso era algo que acontecia lá fora, infelizmente está acontecendo no nosso Brasil. Então aqui, olha, sou uma criança, sou indefesa, preciso de oração. Seja qualquer criança. Minha professora precisa de oração. Né? Já orou por uma criança hoje? Já orou por uma escola hoje? Então essas são as frases que eu gostaria que ficassem no seu coração permanente, em suas orações. Coloque lá na sua agenda essas frases. Ore para que Deus livre as escolas de todos os ataques. Né? E essas verdades que nós temos tão preciosas, né, irmãos? Elas precisam das nossas orações. A Laís está sendo criada aqui, né? Mas quando ela for para a escola, ela vai ter os coleguinhas, vai ter as amizades. Então, que Deus faça com que as amizades dela aproxime elas mais perto de Deus e não afaste. Porque nós sabemos que, infelizmente, as amizades elas podem tirar nossas crianças do caminho do Senhor. Então, a importância de orarmos por eles, né? Podem sentar, crianças. Aqui, irmãos, essa aqui é a Alice, ela é tia do pastor. Então, essa aqui, deixa eu ver um milagre vivo, tá? Hoje não vou poder dar o testemunho não, mas esse aqui é um milagre vivo. Eu vou pedir a Flávia Ramos. A Flávia faz parte do Mães Unidas em Oração. Ela tem um testemunho muito lindo que ela passou e ela contou pra gente. Nesse dia nós choramos de tanta felicidade, né? E orávamos com ela pelo testemunho que ela trazia. E aí eu falei com ela se ela poderia dar esse testemunho aqui, e ela prontamente atendeu esse pedido. Irmãos, eu vou fazer um pedido. Se você que está lá atrás está com dificuldades de ouvir, vem um pouquinho mais para frente, porque
porque a Flavinha fala baixo, a preletora também. Então, se vocês puderem vir mais para frente, ficarem um pouco melhor. Mas tudo bem, cada um diz o seu quadrado, né? Como gosta. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmos 37:3. Essa é uma verdade grande que a gente tem que experimentar a cada dia. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. E Ele também é o Deus amigo, zeloso, que cuida de cada detalhe do nosso dia, da nossa vida. Todas as coisas estão sob o controle dEle. E esse é um motivo muito grande. Ainda que sejam coisas pequenas, esse é um motivo muito grande para estarmos sempre louvando e adorando o nosso Deus. Porque ficamos surpresos, perplexos, alegres, porque temos um Deus tão grande que cuida de detalhezinhos tão pequenininhos. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a frequentar, eu me juntei às irmãs de uma igreja de geração em 2018. Eu não estava trabalhando e a Lídia era bem pequenininha, tinha 3 anos, e eu me juntei com essa necessidade de orar pelos momentos que ela passava na escola, sempre trouxeram muitas preocupações, como todas as mães, aí ele mesmo acabou de citar que os nossos dias são muito difíceis. E eu tinha então essa preocupação de estar em oração por ela o tempo todo e também me preocupava com o futuro, com a escola que ela estudaria no ensino fundamental. Ela entrou na escola bem pequenininha, com 2 anos de educação infantil, né? Então eu me preocupava com a fase da alfabetização. Ainda faltavam 2 anos, mas eu já estava pensando, para onde será que a Lídia vai? Eu não sei. E aí eu trazia para as irmãs essa ansiedade do meu coração, nós orávamos juntas. Também orávamos pelos meus pedidos pessoais, porque eu não estava trabalhando, precisava de um trabalho que conciliasse o cuidado da Lídia, os horários da Lídia na escola. Tudo isso é um motivo de preocupação e é motivo mesmo de preocupação de todas as mães, como a gente vai trabalhar e cuidar dos nossos filhos. Então vai ser pode usar? Tá ligando aí. Então eu trazia todas essas preocupações para as nossas irmãs, nós orávamos juntos. E eu estava tendo muita dificuldade de ser chamada sequer para uma entrevista, não era chamada, porque eu ia muito nas vagas que tinham os horários que conciliavam com a escola da Lídia. E além de serem pouquíssimas, com certeza a quantidade de pessoas que se candidatavam era muito grande, então eu praticamente não era chamada para entrevista. Colocava isso também diante do Senhor em oração. E aí, em orando por determinados assuntos, a gente vai se inteirando daqueles assuntos, vai se interessando mais. Eu já era preocupada com a vida escolar da Lídia, mas comecei a me ligar em detalhezinhos, observando as crianças na hora que eu estava na escola, na hora que eu pegava ela de volta, ouvindo o que as diretoras falavam nas reuniões, os professores apresentavam. Eu comecei a me interessar muito mais por esses assuntos, porque nós orávamos toda semana por aquela escola, pelas escolas da nossa redondeza. Então comecei a me interessar mais por esses assuntos. Comecei a perguntar para a Lídia o nome dos coleguinhas, eu anotava, ela anotava junto, a gente orava junto por eles. E aí criamos essa rotina de oração pela escola. Quando eu me envolvi mais com os assuntos da escola, esse trabalho me interessou muito. Eu observava como os professores trabalhavam, como os outros funcionários da escola se comportavam, como a diretora fazia o trabalho dela. Comecei a observar isso. E fui vendo que era um tipo de trabalho extremamente interessante, que chamava a minha atenção. Eu sempre lidei com crianças, os irmãos sabem, então aquele trabalho chamou muito a minha atenção. Em 2019, tive a oportunidade de fazer uma prova exatamente para a Secretaria Municipal de Educação, para ser agente educadora. E me interessei, obviamente, pelo motivo que eu já citei, os horários, os feriados, os recessos, eu poderia estar junto com a Lídia em casa, cuidando dela. E continuando naquela busca para a nova escola, que ela ia estudar a partir de 2021. Quando chegou o tempo dos sorteios das escolas, eu inscrevi a Lídia em
todos os sorteios que estavam disponíveis. Todos eles eu inscrevi a Lídia, para todas as escolas. Sempre buscando as melhores, para que ela, não importando a distância, eu sabia que se Deus permitisse que ela fosse para uma determinada escola, ainda que longe, seria melhor e Ele daria os recursos para eu estar levando ela e trazendo, e tudo isso seria resolvido. Eu tinha essa confiança. E então, os sorteios foram acontecendo e a Lídia não foi sorteada em nenhuma das escolas que eu queria. Falta de sorte, né, irmãos? Não. Mão de Deus, cuidando de cada detalhe. E aí, finalmente, a Lídia, eu consegui uma vaga para ela numa escola bem pertinho de casa, 4 minutos de casa. Não era que eu queria, vou confessar, mas era aquilo que Deus tinha para ela naquele momento. E em muitos momentos que eu compartilhava isso com as irmãs, elas orando, aí para algumas eu dei o retorno. Olha, irmãs, a Lídia não foi sorteada em nenhuma das escolas que eu inscrevi. Eu consegui a vaga para ela em tal escola. E uma irmã, Elaine, falou, eu falei para ela assim, Elaine, acabaram-se todos os sorteios. A Lídia não saiu, o nome da Lídia não saiu em nenhum deles. E a Lídia está estudando em tal escola. Ela está no lugar que Deus colocou. Aí Elaine falou, então você guarda isso no seu coração. A Lídia está na escola que Deus colocou. Amém. Vamos seguir então. Eu tinha feito aquele concurso em 2019. Para minha surpresa, em 2022 eu fui chamada. E quando eu vi a gama de escolas que tinha para eu escolher, eu pensei, para onde eu vou? Qual das escolas eu vou escolher? Chega lá na hora, às vezes, a gente nem tem muita oportunidade de escolher, né? Porque já tem um monte de gente na frente. Eu já estava mais do que feliz, porque tinha sido chamada, nem esperava, não acompanhei concurso, não achava que eu tinha passado naquela prova. Então, eu nem acompanhei. O telegrama foi uma grande surpresa e eu já estava alegre por isso. Então, onde é que eu ia ficar? Sabia que Deus ia cuidar. Quando eu cheguei lá na CRE para escolher, eu tinha no meu coração de que se tivesse alguma vaga para a escola da Lídia, eu ia para lá. Afinal de contas, eu ia estar pertinho de possibilidade de ter uma rotina mais facilitada, porque eu poderia levá-la para a escola e trazê-la de volta. E isso ia encaixar certinho nas minhas necessidades. Eu cheguei lá, para minha surpresa, não tinha vaga para a escola dela. Para todas as escolas da Redondeza tinha, mas para a escola que a Lídia ia estudar, não tinha. Ai meu Deus, então vamos lá. Eu fui para uma outra escola de segundo segmento, também muito perto de casa, mas que criou uma dificuldade de levar, de buscar. Na mesma hora que eu tinha que levar a Lídia na escola, eu tinha que estar no trabalho já, né, na outra escola, aí isso criou uma dificuldade. E pedindo ao Senhor, clamando para que aquela situação fosse resolvida, e eu acabei comentando com uma colega de trabalho. E ela tinha um amigo na escola que a Lídia estava estudando. E esse amigo tinha interesse em trocar. Então ela fez esse link. E aí, para honra e glória, em nome do Senhor, ele entrou em contato comigo e nós ajustamos todos os detalhes e a troca foi possível. E hoje, a minha rotina, graças a Deus, é bem juntinha da minha filha. Eu levo para a escola, eu estou de olho lá dentro e eu trago de volta. E graças a Deus, essa necessidade tão grande que eu tinha de não ter de estrutura foi suprida pela mão misericordiosa do Senhor. E existe algo muito interessante que eu sempre falo para ela, Lídia, a gente não está vivendo esse momento juntas à toa. Tem um propósito para isso. Aí, quando eu falo isso para ela, eu começo a citar os nomes. Sabe seu colega assim? Sabe aquela pessoa tal, de tal turma? Está precisando de oração. Vamos orar juntas? E a gente ora. E a gente está lá sendo observado. Eu creio que nós estamos lá juntos por um propósito do Senhor. E essa certeza
vem em cada detalhezinho que acontece no nosso dia a dia. Um deles chamou muito a minha atenção e eu comentei com ela. Uma menina ficou parada no corredor, todas as turmas já estavam em aula, e ela ficou parada no corredor chorando. Eu passei por ela e falei assim, o que está acontecendo que você não quer entrar na sala? Ela relatou, olha, está acontecendo isso. Aí eu falei para ela, olha, não precisa chorar por esse motivo. Quando isso acontecer com você, você tem que ter essa postura. E você tem que falar isso, assim, fui explicando para ela. No dia seguinte, a mesma coisa. Eu encontrei ela na escada, no mesmo lugar, chorando, pelo mesmo motivo. Aí eu falei para ela, eu não conversei com você ontem? Quando isso acontecer com você tem que fazer isso. E aí, com certeza, você vai ter um resultado bom, você vai ver. Passou esse momento, a Lídia, como fica comigo o dia inteiro lá na escola, ela terminou as aulas meio-dia, mas teria que me esperar até as 3 horas da tarde, do horário que eu saia. Ela ficou lá misturada brincando, com um monte de turma diferente. Eu nem estava prestando atenção com qual turma a Lídia estava brincando. Aí, no final do dia, essa menina que estava chorando, nessas 2 situações, chegou pertinho de mim, no meu ouvido, e falou assim, tia, sabe aquilo que aconteceu comigo? Aconteceu com a sua filha. E ela falou isso. E continuou brincando, tia. Aí eu falei, tá vendo? Eu falei para você fazer. Ela fez e deu certo, entendeu? Então vai dar certo para você também. Faz isso que eu tô falando, vai dar certo. E aquela menina sorriu. E agora todas as vezes que eu olho para ela está sorrindo e não chorando. Então a gente sabe que Deus está usando a gente lá dentro, os profissionais que estão muito geração. Nossa igreja é rica de profissionais na área de educação e todos eles têm incontáveis experiências maravilhosas de Deus cuidando da vida deles lá dentro das suas escolas e cuidando também dos seus colegas de trabalho e das crianças, principalmente, que esse é o objetivo maior, né, Inês? Orar pelas crianças, que são frágeis e necessitadas de cuidado, de cuidado das suas famílias, e é muito importante que nós estejamos juntos orando. Existe um grupo específico das mães e meninas que se reúnem toda terça, e tem também você, no seu coração, na sua casa, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, vamos clamar o Senhor pelas nossas escolas, pelas nossas crianças, e Deus vai responder as nossas orações. Amém. Para Deus nada é impossível, né, irmãos? No dia que ela deu esse testemunho lá, nós choramos. Como Deus faz maravilhas. E ela tem trago também o nome de uma criança para nós orarmos, temos orado. E Mães Unidas em Oração, nós não citamos nomes e não citamos o problema. O que é colocado, pedido em Mães Unidas em Oração, fica lá. Se porventura nós ouvirmos alguma das pessoas que estavam lá comentar com outra pessoa que não estava sobre o que aconteceu em Mães Unidas, nós, infelizmente, desligamos essa pessoa. Por quê? Entendemos que o que se foi pedido ali em Mães Unidas em Oração é ali que vai ficar. No seu coração, você vai orar em casa, mas você não vai falar nem com o seu marido, você não vai falar com A nem B, é você e Deus. Porque nós temos determinados problemas, irmãos, que é tão cabeludo, mas tão cabeludo, né, como a gente costuma falar. Então, irmãos, só Deus que pode resolver. Então, se é só Ele, é você e Deus. O pedido veio até Mães Unidas em Oração, você pode ficar tranquila que o seu pedido não vai ser ouvido por nenhuma outra pessoa que não seja aquele momento de Mães Unidas de Oração, tá? Eu vou convidar agora a nossa irmã Vanessa Moraes. Vanessa tem mais ou menos um ano que eu a conheci. E sabe aquelas pessoas que você não tem como não se apaixonar? Essa é a Vanessa. Vanessa é um amor de pessoa e ela é diretora da escola Heitor Beltrão, né? Ali em Vigário Geral. Eu a conheci através da tia da Bia, que também trabalha lá. E desde então a gente, né, tem conversado, assim, correndo. E eu sempre estou indo lá na escola. E lá a gente pode ver o amor, o carinho. Ela abraça aquelas crianças, ela beija aquelas crianças. Não só ela, mas os outros profissionais
atrás também. Então, irmãs, eu vou pedir. Oi. Agora acho que foi, né? A Vanessa daqui a pouco vai falar, né? Ela também trouxe o seu papai e o seu filhinho, depois se ela quiser apresentar, tá? Eu vou pedir a nossa irmã Dálvia, mesmo ela sentadinha ali, ela está com alguns probleminhas de saúde, de visão, mas mesmo ela ali, naquele local, ela vai orar nesse instante pela vida da Vanessa, agradecendo a Deus pela vida dela. Então nós vamos pedir a nossa irmã Dálvia que ore. Amém. Vanessa, Deus te abençoe e te use poderosamente. Graça e paz, igreja. Amém, irmãos. Alegria estar aqui nesta manhã, com esses contratempos, mas que não há problema algum, irmãos, porque a presença do Espírito Santo está aqui neste lugar, e isso que importa, né? Ontem esses dias eu faço ali o seminário Betel, e a gente vem falando sobre a questão de culto, né? O que é necessário ter no culto, e hoje nós vemos as mídias, a tecnologia, com tantos recursos, né? Mas aí a gente foi lá para a igreja primitiva, lembrando, né, que quando Pedro pregou e teve mais de 3.000 conversões, não tinha recursos, né, pastor? Tinha o Espírito Santo. E é isso que faz toda a diferença, não é, meus irmãos? Eu estou muito feliz e também emocionada de estar aqui. Primeiro porque o amor que a irmã Eli falou sobre mim é recíproco, não é? A irmã Eli é uma amada também, que mora no meu coração. E assim, muito feliz em conhecer esta casa, esta igreja, obrigada pela acolhida. Que lindo ver aqui o movimento das crianças, os cartazes. A gente que trabalha com educação fica logo mexido, né? Porque a gente sabe que as crianças realmente, as escolas precisam de oração. Eu também sou uma mãe de oração, porque eu tenho um compromisso às 4 horas da manhã com o meu Senhor, e para orar pela minha escola. Então, todos os dias, antes de sair de casa, antes de enfrentar o mundo, eu enfrento meu pai e digo para ele, entrego aquela escola a ele, aquelas crianças. Eu tenho quase 500 alunos na escola Heitor Beltrão, conheço cada um pelo nome,
tenho esse cuidado, conheço as mães, as famílias, oro por eles, porque eu sei que se eu estou ali, irá um propósito do Senhor, né, para fazer diferença naquele lugar. E eu digo para Deus todos os dias: Senhor, no dia que não for mais da vontade do Senhor, eu vou entender que não é mais o meu tempo naquela escola, mas enquanto eu ali estiver, não me deixe entrar sozinha, que o Senhor chegue na frente. E eu digo para ele: Senhor, essa cadeira de direção é sua, eu sou sua adjunta. A minha adjunta brinca que ela é adjunta da adjunta, mas é dessa forma, irmãos, e Deus tem nos abençoado também, ali naquela comunidade de Vigário Geral. Queridos, desde quando a irmã me convidou, alguns meses atrás, né, Deus colocou no meu coração assim: Vanessa, fala sobre oração. Eu falei: mas Senhor, são mães de oração, é para falar sobre oração? Sim, Vanessa, fala do que você tem, das experiências que você tem buscado junto a mim. Irmãos, eu falei: ok, Senhor, então vamos falar sobre oração. Oração é algo que mexe muito comigo, irmãos. É algo também que tem me confrontado, que tem me desafiado, que tem me feito, me disciplinado, tem me feito exercitar, praticar e melhorar, sabe? E eu já vou começar aqui confessando pecados, irmãos. Eu sou uma banana de oração. Não sei se tem alguém aqui presente hoje parecido com a minha situação, mas eu sou aquela que cochila enquanto oro. Eu sou aquela que os meus pensamentos vão e voltam e vão de novo. E eu costumo brincar dizendo que eu tenho transtorno de déficit de oração. Eu costumo dizer que eu sou uma dessas. Algumas pessoas se destacam na oração, não é, irmãos? Tem uma oração linda, inspiram o céu, inspiram a Deus, e são guardas da intercessão, preferem orar, dormir. E eu comecei a questionar para o Senhor: Senhor, por que eu durmo enquanto oro? E a minha caminhada, a maturidade cristã, meus irmãos, tem me ensinado muitas coisas a respeito da minha oração, a respeito da oração que o Senhor quer de mim. E eu entendo que a oração é a força mais poderosa da terra. Amém, irmãos? Amém. Não é possível ter intimidade, ter vida de comunhão com quem eu não falo. Não é possível ter relacionamento com quem eu não falo. Quando você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele. Quando você tem vida de intimidade, vida de oração, mais você quer buscar o seu Pai. Não tem cristianismo sem oração. Não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração. Não tem poder para a igreja sem oração. Irmãos, não tem milagre na terra sem oração. A Bíblia nos traz, do início ao fim, exemplos de pessoas, e em diferentes circunstâncias, em diferentes contextos, mas sempre comprometidas com oração. A gente encontra Abraão intercedendo por Ló, e pela oração de Abraão, Ló foi poupado de Sodoma, porque a Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló. Jacó no val de Jaboque, orando em lágrimas e dizendo: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E ali ele teve a salvação da sua alma. Moisés se colocando na brecha em favor do povo. Ana pedindo um filho, orando em lágrimas, com amargura de espírito, sendo confundida se estava embriagada. E Deus ouve a sua oração e faz dela a mãe do maior profeta, do maior juiz da sua geração, que foi Samuel. E aí a gente vê muitos exemplos: Ezequias, Daniel, Neemias. As cartas de Paulo têm mais pedidos de oração do que pedidos de donativos ou de qualquer outras coisas. E o nosso Jesus? Ele orava antes das refeições,
ele orava pelas crianças, ele orava pelos doentes, ele orava com gratidão, ele orava com lágrimas nos olhos. Ele havia feito os planetas, formado as estrelas, e mesmo assim ele orava. Ele é o Senhor dos anjos, ele é o comandante dos exércitos celestiais, contudo, ele orava. Ele está no mesmo patamar de Deus, ele é a representação exata do Senhor, o Santo, e mesmo assim, Jesus sempre se dedicou à oração. Ele orava no cemitério, ele orava no deserto, ele orava no jardim, ele orava de madrugada, ele orava ainda quando estava escuro. Queridos, nós não somos os primeiros a passar por lutas intensas nessa vida. A lista de inscrição para a disciplina Introdução à Oração contém alguns nomes muito conhecidos. O apóstolo Tiago, João, André, Pedro, porque os discípulos pediram a Jesus para que Jesus ensinasse a eles a orar. Irmãos, eles podiam ter pedido qualquer outra coisa. Eles podiam ter pedido qualquer outra coisa. Não, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E curioso que nenhum deles fez objeção. Você encontra na Bíblia? Algum deles disse: não, eu não preciso, eu posso me retirar agora porque eu já sei orar muito bem. Não. Nenhum deles foi embora dizendo que não precisava, que já entendia o que era oração. Os primeiros discípulos de Jesus precisavam sim de orientação. E como ensinamento, o que Jesus deu a eles, irmãos? Uma oração. Jesus não deu uma palestra, Jesus não deu um estudo, Jesus não deu uma doutrina, deu-lhes uma oração. Concisa, pequena, repetível. Porque a oração é isso, queridos, é um diálogo com Deus. Enquanto vamos para o trabalho, ou aguardamos uma reunião, ou lidamos com um cliente, a oração consegue ser essa voz interna que direciona a voz externa. Irmãos, ontem eu fui para o seminário, eu peguei um trânsito de 1h30. Quando eu embiquei na Brasil e já peguei no meio, não dava mais para sair, e aí tudo parado. Eu lembrei: Jesus, segunda-feira é feriado, tem gente subindo para viajar, tem gente, um monte de carro passando do meu lado, indo à praia, que ontem fez muito calor. Irmãos, eu fui daqui até lá 1h30 falando com Jesus. Sabe, só falta pedir para ele colocar o cinto de segurança. Queridos, eu vou falar muito rapidamente com vocês, porque Deus me incomodou para trazer hoje com vocês a experiência de Pedro. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Atos 12. Eu vou ler, os irmãos vão me acompanhar. Atos 12. Preste atenção, meus irmãos, na riqueza de detalhes que esse texto nos traz, nos detalhes que esse texto nos oferece. Atos 12 diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere e entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Guarda esse detalhe. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você pode repetir essa frase comigo? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Preso com 2 algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou
cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo disse: vista-se, calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Estavam fazendo o que, irmãos? Orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriu a porta e o viram, ficaram perplexos. Na minha versão está perplexos. Você pode repetir comigo? Ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Amém, igreja? Amém. O livro de Atos trata sobre a formação da Igreja de Cristo. Ela tem essa narrativa do início da igreja, após a ascensão de Jesus aos céus. Os discípulos então seguem a ordem deixada pelo Mestre de fazer discípulos, de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse contexto é criado, nesse movimento, a criação da igreja. Quando as reuniões começam então de casa em casa, como a gente lê no livro de Atos, na comunhão, no partir do pão. Contudo, perseguidos. Precisamos ter isso em mente. Os dias eram muito difíceis para os discípulos. Talvez nós não entendamos, talvez nós não tenhamos dimensão do que seja perseguição, irmãos. Porque a gente tem liberdade e infelizmente a gente não faz uso dessa liberdade. Infelizmente a gente tem vergonha de dizer que ama Jesus Cristo. Infelizmente a gente não anuncia, a gente não evangeliza e a gente não cuida por ser zeloso com a palavra de Deus. E aí eu me lembro, meus irmãos, de um pastor da igreja do Irã, que eu estava assistindo o seu testemunho, de uma igreja presbiteriana, e ele dizia assim, uma igreja perseguida, que se reúne escondido, que eles precisam rasgar os livros da Bíblia, e cada irmão então tem que decorar, memorizar um livro. Você memoriza Salmos de tanto a tanto, você memoriza Levítico, você memoriza Gênesis, porque quando eles se reúnem eles não podem ter Bíblia. E aí eles começam, com esse livro, por favor, começa a declamar, começa a citar o livro que está memorizado, decorado. E ele dizia assim, no testemunho dele, ele dizia assim: eu peço oração para que a igreja não deixe de viver a perseguição. Eu falei: meu Deus, como assim? Como é que ele não quer deixar de viver a perseguição? Mas ele completou e disse: mas que Deus nos fortaleça na perseguição. E ele completou: porque eu temo que se nós deixarmos de sermos perseguidos, nós passemos a ser como a igreja do Ocidente. Vergonha para mim e para você, não é, meus irmãos? Porque lá eles comem a palavra de Deus, como eu falei, lá eles precisam decorar, e nós que temos liberdade não valorizamos isso, pegamos a Bíblia apenas ao domingo para trazer à igreja. Hoje a gente nem pega mais, né? Porque a gente só acessa. Mas eu entendo que a perseguição será necessária para identificar os verdadeiros cristãos, meus irmãos, porque só vai suportar quem for cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? E os discípulos estavam nesse contexto, perseguidos. O início da igreja primitiva foi desse jeito, com sofrimento, com perseguição. E guarda a frase que eu vou te falar agora, meu irmão.
de comunhão e de fraternidade. O rei Herodes, que o texto aqui se refere, ele era neto do grande Herodes, daquele Herodes que tentou matar Jesus quando era criança. Ele é sobrinho do Herodes que decapitou João Batista. Ele era um homem mau. Ele procurava satisfazer os desejos dos pecadores. Ele vivia e sofria por omissão, por popularidade. O que ele tinha feito, irmãos? Ele tinha acabado de matar o apóstolo Tiago, a espada. E aí isso eleva o seu índice de aprovação pelo povo. Então agora ele prende Pedro e resolve matar Pedro no dia do aniversário de Jesus. Colocou o apóstolo sob o olhar atento de quantos soldados eu pedi para os irmãos guardarem? 4 vezes 4. 16 soldados da tropa de elite, sem ironia, irmãos. Se ele escapar, vocês morrem. Amarraram Pedro com correntes e o deixaram segundo da cadeia atrás de 3 portas. Para que tanto? 16 soldados, 3 portas. Pedro devia mesmo oferecer muito perigo, né, irmãos? E o que a igreja podia fazer a respeito, irmãos? Nós lemos o que a igreja podia fazer a respeito. Mais do que isso, irmãos, orar intensamente, incessantemente. Porque a vida de Pedro assumia proporções à altura de Golias para aquela comunidade humilde. Irmãos, eles não tinham recursos. Irmãos, eles não tinham influências, eles não podiam cobrar de ninguém. Eles não tinham nada além de perguntas envolvidas em terror. Eles não tinham a quem cobrar. E pensem, irmãos, o que eles deviam passar na mente deles: quem vai ser o próximo? Já foi Tiago, agora vai ser Pedro, quem vai ser o próximo? Herodes vai acabar com a liderança da igreja. Os nossos ancestrais de Jerusalém nos legaram uma estratégia, irmãos. Diante das circunstâncias, vamos orar. Você tem circunstâncias desfavoráveis? Você tem adversidades? Vamos orar. A igreja orava intensamente. Eles não fizeram bagunça na porta da cadeia. Eles não fizeram assassinato para autoridades. Eles não protestaram na prisão. Mas eles também não se prepararam. Você pode dar amém por isso? Eles não ficaram esperando a morte. Eles foram orar. Eles oraram a consideração fosse a esperança. E irmãos, porque as nossas orações fervorosas comovem o coração de Deus, querido. Tiago 1,5 diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Deixa eu te falar, irmão, a oração não muda a natureza de Deus. O caráter de Deus, ele é imutável. Quem Deus é nunca será alterado. No entanto, a oração tem impacto sobre o fluxo da história. E da minha e da sua história também. E não é a oração que é poderosa, meus irmãos. Quem muda a circunstância é Deus. Que a oração aciona o braço do Todo-Poderoso. E a igreja de Jerusalém estava fazendo isso. Exatamente isso. Pedro detido na prisão, a igreja orava intensamente a Deus por ele. E aí começam os detalhes que eu vou passar rápido com os irmãos. Não vou entrar por conta do tempo, por conta do calor. Meus irmãos, eu fico pensando no apóstolo que uma vez perguntou como Cristo conseguia dormir durante uma tempestade. Lembram-se disso? Foi Pedro que questionou Jesus: não te importa que pereçamos? Ele agora tira uma soneca, sabendo que vai ser morto no dia seguinte. Tira uma soneca na maior tempestade da sua vida. Que paz é essa, irmãos? Você está sentenciado a morrer no dia seguinte, consegue dormir? Você conseguiria? Eu não. Como Filipenses 4,7 diz, é a paz que excede todo entendimento. Salmo
salmista declara que o Senhor trabalha por nós enquanto nós dormimos. Deixa eu te falar, pode dormir, irmão. Não fica se revirando na cama a noite toda, não. Pode dormir, o teu Deus está trabalhando por você. E o texto me traz mais detalhes, irmãos, do anjo do céu. Só pensando, irmãos, depois desse anjo teve que enfrentar. Na terra de Jerusalém, chega a prisão de Herodes, passa por 3 portas de ferro, por um esquadrão de soldados para chegar diante de Pedro. Quando chegar lá, Pedro está dormindo. Queridos, o velho pescador sonhando com os peixes, talvez, né, irmãos? Certamente Pedro estava descansando na verdade que ele mesmo escreveu depois, meus irmãos, lá em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Pedro, o anjo diz, silêncio. Irmãos, nós temos só, o anjo tem que vista a sandália, Pedro irmãos, e o anjo só deixa Pedro, eles passam pelas portas de ferro e o anjo só deixa Pedro quando ele está completamente seguro. E nesse momento é que Pedro cai em si e se dá conta do livramento que ele experimentou. Ainda atordoado, para onde ele vai? Para a casa de Maria. Naquela mesma hora, Maria estava recebendo um grupo de oração orando em favor de Pedro. Eu entendo que quando ele chega lá no alpendre que bate, irmãos, ele deve ter escutado as orações, irmãos. Ele deve ter sorrido ao escutar as orações. E a serva, a gente encontra que a serva responde, é Pedro, e eles não acreditam. E eu acho lindo, irmãos, ler isso na Bíblia. Sabe por que eu entendo? Sabe o que eu entendo e trago para... Eu confesso que eu fico aliviada quando eu leio, quando eles não acreditam que Pedro está à porta, irmãos. Sabem por quê? Porque até os primeiros seguidores se esforçavam para acreditar que Deus ouvia. Mesmo quando a resposta bate a porta, eles hesitaram. E nós ainda hesitamos hoje, né, irmãos? Quando a resposta chega, a gente duvida, a gente diz, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Satanás vai sempre interromper as nossas orações, simplesmente porque ele não quer que oremos, irmãos. Porque ele sabe o que acontece quando nós oramos. Ele não fica mais preocupado quando eu preparo estudos e sermões, nada deixa Satanás mais preocupado, mais perturbado, do que quando nós oramos. Ele treme quando nós oramos, ele treme quando a igreja ora. Ele não tropeça quando você atravessa a porta da igreja para participar das reuniões. Não, mas as portas do inferno sacudiram quando uma pessoa com o coração honesto e sincera confissão diz, ó Senhor Deus, nós estamos aqui para falar com o Senhor. Queridos, eu já estou finalizando, mas com o exemplo de Pedro, com essa experiência que ele viveu, eu quero fazer a mesma pergunta para vocês que eu faço a mim. A igreja ainda está orando? Nós estamos orando, irmãos? Deus se move com um coração humilde e quebrantado. Queridos, o mesmo Deus que ouviu a oração dos nossos irmãos lá em Jerusalém, Ele ainda está ouvindo. A pergunta é, nós ainda estamos orando? Se nós entendêssemos o valor da oração, irmãos. Se a igreja entendesse o valor da oração. 2 Coríntios 10, 4 diz que as orações feitas em nome de Jesus são poderosas para destruir fortalezas. Porque o que Jesus já garantiu isso por nós, foi o que Ele fez na cruz, meu irmão. E é por isso que nós oramos nessa garantia, por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Ele já venceu e Ele já conquistou por nós. A oração é a base da restauração, a oração é quem muda a nação e não são os políticos, irmãos. É Deus quem levanta e tira do trono. 2 Crônicas 7, 14, se o meu
dos seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, eu entendo que essa responsabilidade é nossa, da Igreja de Jesus, orar. Orar pela nossa nação. Orar pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Essa responsabilidade é nossa. Meus irmãos, eu entendo que Deus silencia o céu para ouvir as nossas orações. Porque orações são como joias preciosas ao Senhor. A minha voz é muito importante no céu, querido. A sua também. Quando a igreja ora, o mundo é transformado. Pedro passa por essa experiência que, se a gente olha com os olhos naturais, a gente vai dizer assim: é impossível, o é impossível. Tinha um grupo pequeno de crentes que estavam formando aquela igreja, conduzidos pelos primeiros apóstolos, como diz nos 12 primeiros capítulos de Atos, e eles se expandem com uma força para mudar o mundo, irmãos, porque eles oram. Deus usa a gente como eu e você, porque Ele conta conosco. Deixa eu te falar, entra na brecha, irmão. Paga o preço da renúncia. Porque o mesmo Deus que ouviu a oração dos nossos irmãos em Jerusalém ainda está ouvindo. O poder da oração não depende daquele que faz, irmão. Não depende de mim e de você. O poder da oração depende daquele que ouve. O que o homem não pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Eu quero terminar com o Salmo 50:15. Guarda esse salmo no seu coração, irmão, que diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Preste atenção em 3 expressões nesse salmo, querido. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tem uma ordem aí. Qual é a ordem? Invoca-me. Tem uma promessa aí. Eu te livrarei. E tem um resultado. Você me glorificará. Guarda essa ordem, essa promessa, porque o resultado é garantido, irmão. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Querido, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. De repente com uma necessidade, com seu coração apertadinho, com uma angústia, com uma dor, com um sofrimento, com uma luta. Eu não sei. Mas o nosso Pai sabe. E eu quero te convidar, se você tem um motivo de oração específico, especial nesta manhã, que você se coloque de pé. Confiante nesta palavra, do que o Senhor faz por nós, nos cuidados do nosso Deus. Querido, vai tranquilo, vai em paz, porque Ele é o Deus que zela por você. Ele é o Deus que prepara as nossas causas, Ele é o Deus que luta as nossas batalhas, Ele é o Deus que se importa conosco, que nos carrega no corpo, que enxuga as nossas lágrimas. Querido, você sozinho, oh meu Deus, o nosso Deus, Ele é por você. Querido, Romanos 8:34 me garante que Jesus está neste momento intercedendo por mim e por você. Pode confiar nas suas lutas a Ele nesse momento. Pode confiar as suas dores, as suas aflições, as suas fragilidades, as suas inseguranças, porque nós temos a certeza que Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Deus Santo, muito obrigada, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós estamos aqui porque nós queremos derramar nossa vida nesse altar, Deus, em gratidão ao que o Senhor faz por nós, em gratidão ao que o Senhor é por nós. Deus, engrandecido seja o teu nome, Deus. Seja engrandecido neste lugar, Deus. Toda a toda glória são somente ao Senhor. Obrigada pela tua presença aqui, Deus. Eu sei que o Senhor está contemplando. O Senhor está ouvindo o clamor de cada coração. Eu sei, Deus. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está movendo neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a paz que excede a todo entendimento e a certeza de que as nossas causas estão em suas mãos. A confiança, Deus, que se os dias forem maus e
Em nome de Jesus, Pai, receba cada coração, cada pedido, cada clamor, Deus. Que saiamos daqui nesta manhã com essa paz, com a alegria que só o Senhor dá, com a certeza do descanso e do Deus presente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço. Amém. Obrigada, irmãos, agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida desta igreja. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que bênção, né, irmãos? Louvado seja Deus pela vida da mesa. Eu te agradeço muito, Vanessa, por essa momento tão maravilhosa, por essa palavra maravilhosa que Deus disse, tá? Aqui tem uma lembrancinha de mais unidas em relação a você. Espero que você goste. Obrigada. Irmãos, eu pulei aqui, mas eu gostaria de voltar atrás. Eu gostaria que todas as mães, vovós, titia, que amem uma criança, fiquem de pé, as mulheres. E vamos fazer a leitura bíblica em Lamentações 2:19, que é o nosso tema, que é a nossa divisa de mais uma de oração. Vamos todos juntos? Levanta o teu coração como água diante do Senhor. Levante a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos. Vamos de novo? Eu errei. Derrama teu coração como águas diante do Senhor. Levante a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos. Agora todos os homens de pé, crianças, adolescentes, vamos todos ler juntos. Derrama teu coração como águas diante do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos. Ainda em pé, vamos juntos cantar olhando para Cristo, porque Ele é o nosso alvo. Nós sabemos que nele estamos firmados. Que você declare nesta manhã: Senhor, nós continuaremos clamando e colocando as nossas vidas no teu altar. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Vamos de volta em volta.
muitos contratempos, mas a palavra do Senhor falou profundamente aos nossos corações. Amém. Você, meu amado irmão, saia daqui com uma decisão no coração: eu vou orar mais. Amém. Se você não tem orado, eu vou orar. Se você tem orado, eu vou orar mais. Se você tem orado muito, ore mais ainda. Porque nós estamos vivendo dias maus. Nós precisamos do nosso Deus. Por isso, temos que orar mais. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse culto que podemos prestar a Ele. Agradecer a Deus por tudo aquilo que aconteceu, até mesmo com as circunstâncias difíceis. Experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Pai amado, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos proporciona. Obrigado ao Pai, porque nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado a Deus, porque apesar de todas as circunstâncias adversas, o Senhor esteve presente, falando aos nossos corações, usando a Tua serva, Deus, para chamar a Tua igreja a um posicionamento em relação à oração. Deus querido, que haja esse despertar, que haja esse mover do Teu Espírito e que, ao caminharmos para os nossos lares, continuemos a ouvir a Tua voz, nos chamando, nos convocando e nos dizendo quanto o Senhor tem aguardado ouvir a nossa voz em oração. Obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos debaixo da Tua poderosa mão. E que, ó Deus, logo mais à noite, estejamos aqui com os corações felizes para adorar o Teu nome, para proclamar o Teu nome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja Batista da Transfiguração e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Oração silenciosa, ao som do pós-lúdio, nós estaremos saindo daqui. Que Deus te abençoe.